Você já ouviu essa música? Ela toca todos os dias no programa A Voz do Brasil, noticiário transmitido por todas as rádios do país. É a introdução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. E foi com ela que, em 1922, abriram-se as cortinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para a inauguração da Exposição Internacional, em comemoração aos 100 anos da independência. Mas será que, realmente, essa é a voz do Brasil? A exposição de 1922 foi também inaugurada com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Esteve instalada à beira da Baía de Guanabara, na área antes ocupada pelo Morro do Castelo. O parque, composto por um conjunto de monumentos, foi iluminado por energia elétrica. O investimento de muitos contos de réis, que projetavam um Brasil próspero e rumo ao progresso, resultou em grandes dívidas para os cofres públicos. A imprensa também explorou a data e trazia em suas matérias opiniões sobre a história do Brasil, o presente e o futuro, como no jornal A União. De acordo com um dos redatores, Aristides Werneck, não se alcançaria progresso desvinculando o Estado da Igreja, sendo o catolicismo a solução para o principal problema do país, a educação. Por falar em educação, você conhece o quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888? Nele, o artista brasileiro criou uma imagem que lembrava o fato de forma solene e heróica. Dom Pedro aparece ao centro como protagonista da independência do Brasil. Em 1922, reproduções da tela foram distribuídas em escolas de todo o país. Era uma forma de perpetuar uma memória que apagava as lutas e os conflitos ocorridos meses após o Grito do Ipiranga. Até hoje, o quadro ilustra o tema em livros didáticos. Mas havia somente um Brasil e um tipo de brasileiro? Nosso país poderia ser reduzido a uma só identidade? Um país cristão, pacífico e moderno? Sério? Alguns achavam que não. Naquele mesmo ano, em julho, um grupo de jovens oficiais do Exército se rebelou no Forte de Copacabana. Eles queriam derrubar Epitácio Pessoa e impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Acreditavam que o Brasil estava longe da modernidade e mais perto do atraso. Houve confronto. O pânico se espalhou pela cidade. O tiroteio terminou somente no final da tarde, com as tropas governistas liquidando a revolta. A reação do governo continuou nos meses seguintes: prisões, censura, estado de sítio. Sim, as comemorações do centenário ocorreram com as garantias constitucionais suspensas na capital federal. Já em São Paulo, alguns intelectuais decidiram comemorar o centenário organizando um festival de arte moderna. Para eles, os 100 anos da independência deveriam marcar o início da emancipação artística do Brasil. A ideia era produzir uma imagem do país que estivesse menos atrelada a modelos importados e que valorizasse mais a cultura popular. Surgiu assim a Semana de Arte Moderna. Foram 5 dias de exposições, concertos, palestras e declamações no Teatro Municipal de São Paulo. O Brasil das Carências foi mostrado pelo médico e professor Afrânio Peixoto no Livro de Ouro do Centenário. Ele avaliou que em 100 anos, muito pouco havia sido feito na educação brasileira. E para piorar do que fora feito, seria necessário refazer tudo, de começo a fim. Afinal, este era o país com 65% de analfabetos, com poucas escolas secundárias e apenas uma universidade. Apesar de todo esse cenário, as comemorações do centenário ocorreram em todos os cantos do país. No Piauí, os festejos pelos 100 anos da nação tiveram um acréscimo das celebrações da Batalha do Genipapo, luta sangrenta contra o domínio português na região, o que tornou a data ainda mais solene. Nas comemorações, as escolas foram espaços privilegiados, transformando-se em local de produção e preservação da memória. As condições do Brasil e da vida dos brasileiros foram temas de debate. O governo do Piauí buscou promover melhorias na infraestrutura e o investimento em educação foi uma das prioridades. Na agenda das comemorações do centenário, a expansão da rede escolar, a melhoria da qualidade do ensino e o combate ao analfabetismo foram temas em pauta. A ordem era festejar. Para isso, havia custos. Se para muitos a comemoração do centenário fazia chorar, não era o choro emocionado com a festa.
era um choro de sofrimento de uma população pobre que permanecia alheia à modernidade. A cidade do Rio de Janeiro passou por reformas, como o arrasamento do Morro do Castelo, e quem morava lá foi expulso para outros morros, para a periferia da cidade. O morro cedeu espaço para a Exposição Internacional, cujo objetivo era tornar a independência a maior conquista do povo brasileiro, e com isso fazer desse evento a marca fundamental da identidade nacional. Mas para muita gente, isso não significava muita coisa. E agora, no bicentenário da independência, o que temos para festejar? Os sentidos do que é o Brasil continuam em disputa. O país ainda vive a fome, a pobreza, o analfabetismo, o desemprego, a inflação e o racismo, a devastação ambiental, a lama de Brumadinho, Ilhéus e Petrópolis, políticas de morte que planejam incêndios florestais e estimulam invasões das terras indígenas. Seguem presentes as tentativas de genocídio da população indígena, negra e LGBTQIA+, negando para a maioria da população o sonho de um país livre e independente. Em um país que sofre com a realidade desigual e trágica, o que seria a modernização? A educação continua sendo vista como caminho para um progresso que nunca chega. A pandemia de Covid-19 matou milhões e acentuou as desigualdades. A política da morte menosprezou a proteção para fazer acreditar em soluções milagrosas. Hoje, mais do que festejar, o objetivo da população é não morrer. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano